Dr. Igor é especialista em distúrbios do sono e em distúrbios do movimento. Dr. Igor Figueiredo, muito boa tarde, seja bem-vindo ao nosso consultório. Boa tarde, Anne. Boa tarde também aos nossos telespectadores, né? Vamos falar hoje desse tema tão importante que é insônia, né? Além de outras doenças também relacionadas ao sono. A gente agradece muito a sua disponibilidade e também a disponibilidade da nossa outra convidada, a psicóloga Raíssa Felipe. Raíssa é psicóloga clínica e hospitalar, docente do Centro Universitário Estácio Recife e mestra em psicologia clínica. Boa tarde, Raíssa Felipe. Seja também muito bem-vinda. Obrigada pelo convite e por participar desse diálogo hoje. Espero que a gente possa contribuir aí com algumas questões relacionadas a essa temática tão interessante e que faz parte da vida de todas as pessoas. Eu tenho certeza que a gente vai conseguir ajudar muita gente hoje. Muitos dos nossos ouvintes falam sobre problemas do sono, falam sobre insônia aqui com a gente. Então, essa é a oportunidade para quem está nos ouvindo agora poder fazer essa consulta aqui com os nossos especialistas de hoje, Raíssa, Dr. Igor. Quem quiser participar, 991-47-8520 é o número do nosso WhatsApp para você participar com a gente, tá? Só para a gente ter uma ideia, insônia é um problema que afeta cerca de 73 milhões de brasileiros. Esse é um dado da Associação Brasileira do Sono. Mas, doutor Igor, como é que o senhor pode diagnosticar, por exemplo, que aquela pessoa ela está com insônia e não outro distúrbio? Perfeito, Anny. É importante a gente salientar isso porque a gente tem que ter muito cuidado com o autodiagnóstico e não passando por uma avaliação de um profissional especialista. Muitas vezes as pacientes interpretam como uma dificuldade de dormir, então eu devo ter insônia. Então o que é importante a gente deixar claro? Quais são os critérios diagnósticos para insônia? Então, obviamente, existe a queixa relacionada ao sono, seja de começar a dormir, a gente chama isso de insônia inicial, ou a dificuldade de manter o sono. Então, aquele indivíduo que até adormece rápido, mas acorda muito durante a noite. A gente chamaria isso de insônia de manutenção. Então, obviamente, a queixa de sono tem que estar presente, porém, são necessários outros pré-requisitos, como, por exemplo, também algum grau de repercussão diurna. Então, por exemplo, aquele indivíduo que acha que dorme pouco, mas não tem nenhuma repercussão, ou seja, passa o dia bem, não tem nenhum transtorno de humor, não tem perda de rendimento no trabalho, ele a princípio não teria insônia. Ele pode ser uma variante da normalidade, que nós chamamos de dormidores curtos, ou seja, pessoas que dormem menos de 6 horas e não tem nenhum problema quanto a isso. E também é necessário a gente entender que o paciente tem que ter a oportunidade adequada para dormir. Muitas vezes a pessoa tem filho pequeno, tem um compromisso no trabalho, trabalha mais de um expediente, então às vezes ele dorme muito tarde, acorda muito cedo por questões de estudo, questões de trabalho, e isso também a gente não pode chamar de insônia, porque eu preciso dar o tempo necessário e adequado para a pessoa ter essa queixa. Então, em resumo, seria uma queixa de sono, ela tem que estar presente, o paciente tem que ter oportunidade para dormir, mas também tem que ter esse grau de comprometimento diurno, seja em qualquer aspecto, seja físico, seja emocional, seja no trabalho, enfim, algum grau de repercussão dessas queixas. O senhor falou que pode ter aquela insônia de quem demora a começar a dormir. Qual é o tempo? O tempo, vamos dizer assim, ideal para a pessoa começar a dormir? A gente considera um critério que chamamos de latência de sono, ou seja, o tempo que demora entre deitar e efetivamente dormir. Então, de uma forma bem resumida, a gente poderia considerar 30 minutos. Normalmente, indivíduos sem insônia, eles cochilam, eles começam o sono entre 15 e 20 minutos. Nesse intervalo entre fechar os olhos e começar a dormir. Acima de 30 minutos, já poderia começar a pensar que talvez esse indivíduo possa ter essa insônia inicial, essa dificuldade de começar a dormir. E essa questão de ficar acordando, aí é acordar do nada, porque tem gente, eu tenho certeza, deve ter gente pensando assim, mas eu acordo porque eu tô com vontade de ir no banheiro, eu acordo, enfim, é do nada. Isso é bem curioso, porque muitas vezes os pacientes com insônia ou outras doenças do sono, como por exemplo a apneia do sono, eles acordam por uma outra questão, como por exemplo a apneia do sono, é uma doença que se caracteriza exatamente pelos períodos de queda da saturação do oxigênio. Se a pessoa perde oxigênio durante a noite por um transtorno respiratório, né, a oclusão das vias respiratórias, e acorda pela hipóxia, ou seja, a falta de oxigênio faz o cérebro dela acordar para respirar. É uma condição fisiológica. E muitas vezes os pacientes acham que, eu acordei para ir ao banheiro, quando na realidade ele acordou em decorrência da doença, teve a sensação de bexiga cheia e acabou indo no banheiro para esvaziar. Então, muitas vezes, há essa interpretação equivocada de que eu acordei para ir ao banheiro. Não, na verdade, o paciente acordou por uma questão fisiológica e entendeu que, na verdade, ele queria ir ao banheiro por causa disso, quando, na verdade, é o contrário. Tá? Mas, nesse caso, seria um caso, assim, que caracterizaria insônia? Não, porque um dos critérios diagnósticos de insônia é eu não tenho nenhuma outra condição ou outro diagnóstico que explique melhor a situação. Então, se, por exemplo, a pessoa acordou durante a noite por uma falta de respiração, uma parada da respiração, eu não posso chamar de insônia. Eu chamaria de que existe outra doença do sono que explica melhor o que está acontecendo.
Tá certo. Doutor Igor, até Raíssa falou pra gente, assim, de alguns parâmetros emocionais. Quando a gente não dorme direito, né, no outro dia, ou quando a gente não dorme, tem uma insônia, assim, no outro dia transtorno do humor é fato, né? A pessoa não fica bem. Ou fica sonolento, ou fica muito estressado, enfim. Mas tem também os problemas emocionais que podem levar à insônia? Com certeza. Eu sempre considero que é importante a gente localizar qual é o público com o qual a gente está trabalhando. Então, é importante a gente saber sobre o sono de quem estamos falando. E isso, já existem pesquisas, né, que mostram que há diferenças, por exemplo, né, entre o sono das pessoas brancas e o sono das pessoas negras, assim como há diferença no sono das pessoas adultas, como das pessoas com mais ou menos idade. Mas o que a cor da pele, por exemplo, poderia interferir? Existem pesquisas, né, que mostram que não se sabe exatamente ainda qual é a questão em relação à cor da pele em si, mas a gente já tem estudos mostrando que tem as questões transversais à cor da pele, como, por exemplo, as questões socioeconômicas. Então, se a gente, por exemplo, né, mora numa situação numa residência que está em situação de risco na época da chuva, quem é que vai dormir bem? Não existe isso, né? Isso é a condição social muito forte, né? Exato. Então, majoritariamente, os grupos que são minorizados, eles estão morando em situações de precariedade, de vulnerabilidade. Então, é importante a gente considerar que público é esse que a gente está atendendo, para que a gente também possa compreender um pouco de como é que é o dia a dia, a rotina daquela pessoa e o que é que, de fato, é necessidade daquela pessoa. Então, é diferente a gente, por exemplo, né, como o doutor Igor estava falando, se a gente acorda e aí a gente vai fazer um café da manhã, a gente vai se deslocar para o trabalho, a gente vai se deslocar para deixar uma criança na escola. Se essa criança ela precisa estar na escola às 7 horas, 7h15 para começar a aula, de que horas essas pessoas vão acordar? Se o transporte público que essa pessoa pega não é um transporte público de qualidade, quanto tempo ela vai demorar para chegar até o local de trabalho? Se ela tem carro, qual o período no trânsito que ela vai passar e o estresse que isso pode gerar, né? Não só na ida, mas quanto na volta ao trabalho também. Então, esses são fatores que vão atravessar aí a questão de raça, classe e gênero também, né? A gente sabe que, infelizmente, as mulheres são majoritariamente aquelas que têm uma função de organização dentro de casa, de um trabalho que é invisibilizado dentro de casa e uma função profissional fora de casa, para além dos cuidados com os filhos, com a gestão, enfim, de uma casa, é uma sobrecarga que é diferente culturalmente em relação aos homens. Então, eu não estou colocando aqui que todas as mulheres são assim ou que todos os homens são assim, mas culturalmente a gente tem nas nossas rotinas que as mulheres elas têm uma sobrecarga maior de trabalho invisibilizado do que os homens. Então, também é um dado a gente pensar, né, que público é esse com quem a gente está falando sobre essa questão do sono, principalmente, né, que é o tema de hoje. E isso pode afetar o sono, né? Com certeza. As preocupações, por exemplo, com o emprego também. Você ficou falando, eu fiquei aqui pensando. Vamos pensar em alguém que é autônomo, por exemplo, né? Exato. Autônoma e que não tem aquele salário fixo, e as vendas não estão tão boas. Isso também pode tirar o sono? Exato, né? Como, por exemplo, na pandemia, como tantas pessoas que eram empregadas, que durante a pandemia, por exemplo, perderam o emprego, ou que tiveram a sua rotina alterada em função de um home office, aqueles que tiveram esse privilégio, né? Então, tudo isso vai alterar esse humor, né? Vai mexer aí com a nossa condição mental e também vai, com certeza, ser um fator a mais ou a menos para o sono. A gente vai falar sobre o tratamento, porque a gente está vendo que tanto a insônia pode gerar problemas emocionais psicológicos, quanto problemas emocionais do nosso dia a dia também podem acarretar na insônia. Agora, doutor Igor, por que às vezes a gente está tão cansado? Por exemplo, Raíssa colocou aqui, né, uma situação de uma mulher, vamos pensar aqui numa mulher, ou até mesmo num homem, que trabalha o dia todo fora, depois chega e tem todas as coisas da casa para fazer, e a gente vai colocar aqui as mulheres, porque nessa situação existem mais mulheres nesse cenário, e às vezes a gente deita, tá muito cansado, e tipo assim, deita e não, agora eu vou dormir, né, chegou o meu momento, e aí demora mais ainda. Por que isso acontece?
É curioso que essa falou de uma coisa bem interessante, né? Que na verdade existe uma inter-relação entre transtornos emocionais e transtornos do sono. Então a insônia, por si só, ela pode gerar transtornos mentais. Então isso já se provou que pacientes com insônia têm uma maior susceptibilidade, por exemplo, a desenvolver principalmente transtorno de ansiedade e transtorno de humor, no caso da depressão, mas a recíproca também é verdadeira. O paciente que já tem um diagnóstico de transtorno de ansiedade ou transtorno do humor também é mais predisposto a desenvolver insônia. Às vezes é até difícil de o que é que veio antes. Exato, porque são uma relação bidirecional. Uma retroalimenta a outra. Esse ciclo é muito difícil de ser quebrado. Então, exatamente essa dificuldade que a pessoa tem. Eu estou muito cansado e não estou conseguindo dormir. É uma marca da insônia, né? Porque o normal é quanto mais tempo acordado, a gente tem a maior pressão de sono e a probabilidade de dormir e de adormecer é maior. Então, da mesma forma como o sono de má qualidade predispõe a transtornos de saúde mental, os transtornos de saúde mental também predispõem a alterações do sono. Isso é uma marca da insônia porque o cérebro do paciente com insônia ele funciona um pouco diferente. Algumas áreas cerebrais, como a formação reticular, que é o grande gerador de impulsos para a gente se manter acordado, ele está mais ativo nos pacientes com insônia, o que explica porque esses pacientes são mais alertas, são mais difíceis de relaxar, como outra região do cérebro chamada de córtex pré-frontal, que é a parte mais nobre, onde tem as funções mais, digamos assim, mais evoluídas, como raciocínio, pensamento abstrato, ela está menos ativa. Então, por isso explica porque os pacientes com insônia têm um comprometimento diurno, ou seja, ele tem maior dificuldade de render no trabalho, ele tem maior prejuízo de transtorno no trabalho, como, por exemplo, fazer um planejamento de uma obra, por exemplo, como também, ele também tem transtornos emocionais. Então, a área do cérebro chamada amígdala, não é a amígdala da garganta, para deixar claro, é uma área do cérebro responsável pelo medo, ele está mais ativo. Então, o paciente com insônia, ele é mais reativo, ele às vezes responde de forma exagerada a uma condição, a uma situação que não necessariamente precisaria de tanta resposta, né? Então ele é mais irritado, além dessas questões que Raiza já falou dos transtornos mentais. Então a marca da insônia é exatamente essa: o paciente está cansado, mas não consegue adormecer. Por quê? Porque o cérebro dele é um cérebro mais alerta, mais ativo do que uma pessoa que não tem o transtorno de insônia. Mas, por exemplo, essa pessoa, se acontecer isso, está passando por um momento difícil, por exemplo, essa semana. Nesta semana, a pessoa está ficando mais cansada até porque não está dormindo, mas quando vai dormir não consegue logo adormecer, não consegue, né, cair no sono, assim. Já é um diagnóstico de insônia, ou a insônia, para o senhor dizer assim, não, realmente você está com esse problema da insônia, teriam que ter essas alterações durante mais tempo do que dias, por exemplo? Perfeita colocação, porque a gente acha que insônia tem que ter tanto tempo. E realmente, de fato, existe um ponto de corte de 3 meses. Ou seja, o paciente que tem a queixa de dificuldade de dormir, mesmo tendo tempo, que tem um grau de repercussão diurna por mais de 3 meses, a gente vai chamar de transtorno de insônia crônica. Mas se porventura, em algumas situações, você acontece uma perda de um familiar, uma perda de um emprego, uma mudança de cidade e gera esse mesmo transtorno, a gente também pode chamar de insônia, desde que respeitem aqueles outros pré-requisitos de oportunidade de dormir, grau de repercussão, a gente chama de insônia aguda. Isso, para entender a insônia aguda, a gente tem que entender exatamente o que é que predispõe. Então, existem fatores que são predisponentes, ou seja, a Raíssa falou muito bem essa questão de um indivíduo que tem um nível socioeconômico mais baixo, ele é mais predisposto a ter, por exemplo. Existe um fator precipitante, que muitas vezes é a perda do emprego, a perda do familiar, uma mudança de cidade, e os fatores que perpetuam a insônia. Ou seja, naquele período, por exemplo, em que ele perdeu o emprego, ele passou, por exemplo, a manter a luz do quarto acesa, ou passou a ingerir, por exemplo, cafeína muito tarde, e esses hábitos vão perpetuar a insônia. Então, a gente pode sim chamar de insônia, se tiver menos de 3 meses, vamos chamar de insônia aguda, mais de 3 meses a gente chama de insônia crônica, mas sim é considerado insônia.